Começa agora mais um Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos falar sobre leitura literária na escola. Para esta conversa, temos aqui no estúdio a Carmen Lídia, psicopedagoga, poetisa e professora do ensino fundamental da Rede Municipal de Santos. Ela desenvolveu o projeto Fábrica de Palavras, na Professora Emília Maria Reis, e é autora dos livros Momentos e Jardim das Emoções. E também Camila Chiara, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Santos. Com mais de 25 anos de experiência na educação, Camila é pós-graduada em alfabetização e literatura para crianças e jovens e uma das idealizadoras do projeto Cara Leitura. Ao longo do programa, vamos contar com a contribuição da pedagoga e mestre em educação, Érica de Faria Dutra, em entrevista gravada. Ela é formadora de professores e gestores em projetos ligados à formação do leitor e escritor e leciona na pós-graduação em literatura para crianças e jovens no Instituto Vera Cruz. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-las aqui. Vamos começar com a contribuição da Érica de Faria. Ela tem uma boa definição sobre leitura literária, especialmente sobre a sua importância na formação leitora dos estudantes. Vamos assistir? Eu vou para o caminho aqui de defender a literatura como arte e que isso significa que os autores e autoras utilizam a palavra como meio de expressão estética. Dizemos que a matéria-prima da literatura é a palavra, esse uso estético, essa palavra que é tecida, trabalhada em sua espessura, em sua elasticidade, né? E que é utilizada de modo bastante peculiar e particular por distintos autores. A importância dessa leitura literária na escola para a formação do leitor se dá justamente pelo uso da linguagem escrita e de outros elementos literários, artísticos, como a ilustração, o projeto gráfico, as fontes, o formato, a divisão, né, do texto nas páginas, a relação que estabelece com a ilustração. Então, muitas vezes, a gente vê as palavras que a gente usa no cotidiano sendo usadas com novos sentidos num texto literário, né? E eu costumo dizer que a potência da linguagem literária está justamente nos distintos modos de dizer. Tem a ver com a compreensão leitora das crianças, né? E isso é construído dentro de uma comunidade de leitores que é a sala de aula. Então, as histórias ou o livro, né, como objeto cultural, como um patrimônio da humanidade, ele precisa fazer parte da formação humana de todas as pessoas. E a gente entende isso como um direito, defendido por Antônio Cândido, né? Vale considerar que as obras, então, podem ampliar nossa visão de mundo, né, abordando distintos conteúdos de formas também variadas. Então, por toda essa complexidade, todos esses recursos e conjunto de fatores, por tudo isso, é fundamental ler diariamente para as crianças dentro da escola. Muito importante essa fala. E você, Camila, vibrou ao ver a Érica, porque ela também foi sua professora. Foi sim, na pós-graduação em literatura, né? E gosto muito como a Érica define a leitura literária, principalmente na escola. Ainda contribuiria também dizendo quão é fundamental esse papel do professor, né? Ele que realmente vai fazer com que os alunos olhem para essas minúcias do livro. Ela falou da ilustração, ela falou dessa linguagem tão importante, né? Então, é muito diferente da literatura que a gente apresenta em casa, que é muito mais afetuosa, muito mais individual, é aquele momento único entre pais e filhos. Na escola, não, tem muita intencionalidade. Então, por isso, essa fala dela, eu vibro mesmo, porque tem muito trabalho por trás disso. E, Carmen, a literatura vai muito mais além de saber ler e escrever. Como a gente forma bons leitores? Sobre literatura, oferecendo, selecionando bons livros literários, né? Oportunizando um momento, um lugar adequado para que eles possam se entregar a essa leitura prazerosa e de compreensão mesmo, precisa desse momento, oportunizar e com frequência a leitura
tem que ser com frequência. E esse momento, ele deve ser bem pensado, bem trabalhado, de forma completamente diferente das outras matérias, por exemplo? Totalmente. É a parte. Eu não estou lendo porque eu vou... Isso também é uma premissa muito importante do trabalho com a leitura literária na escola. Eu não leio um livro para as crianças porque eu vou fazer um trabalho depois. É a literatura pela literatura. É a arte pela arte. Eu estou ofertando aquele livro, seja ele só um conto, ou seja um livro que tem imagens, que essas imagens também conversam com essa história. É aquele momento para isso, para essa exploração da literatura dessa obra de arte, esse contato com essa obra de arte. Que eu não vou depois usá-la para uma outra atividade. As outras atividades das outras disciplinas ficam por conta delas. Nesse momento é a literatura por si só. Eu imagino que em algumas situações vocês até se surpreenderam, descobriram algo em situações que vêm dessa literatura pelos alunos. Sempre. Consegue citar? Mesmo sendo subjetivo, né, a gente ainda não sabe exatamente o que vai vir numa conversa durante um livro, pós-leitura de um livro. O professor se planeja, se prepara, né? Então, vou colocar experiências minhas, né? Então, escolhi aquele livro, esse vou ler hoje para eles. Vou parar aqui, vou fazer tais perguntas. E, de repente, naquele momento, aquelas perguntas que você pensou já não servem mais. Porque as crianças, dependendo do nível de competência leitora que elas têm, se elas tiveram muito contato com os livros, elas vão atingir outras camadas nessa leitura. Então, vão trazer outras observações. E, às vezes, livros que a gente oferta, alguma parte que você não percebeu, a criança fala assim, mas e essa parte aqui? Você, nossa, eu não tinha visto, que bom que você comentou. Então, eu sou suspeita. Eu acho que a parte mais gostosa diária do professor, né, da sua rotina, é o momento que a gente lê, né, Carmen? Sim. Eles nos surpreendem sempre. E a escolha desses temas, dos livros, como que vocês definem isso? Eu definiria por experiência leitora. Então, eu preciso conhecer o meu grupo de alunos primeiro para saber o que ofertar, de onde partir. Porque, de repente, você faz uma escolha muito por idade, mas a escolha por faixa etária é muito mais comercial. Então, você vai numa livraria, você vai falar a idade da criança ou do adolescente que você quer presentear, por exemplo. Mas na escola é diferente, vai depender dessa experiência leitora deles mesmo. Então, eu preciso conhecer meu grupo, acho que é a primeira coisa. Claro que tem algumas cartas na manga para uns alunos menores, por exemplo, que é mais o meu público. Crianças de primeiro ano, por exemplo, adoram histórias com repetição. Ou histórias com acumulação, que a gente chama. Que vai acrescentando personagem e você sempre volta na frase anterior. Enfim, são histórias que acumulam, né? Então vai sempre vindo um personagem a mais e você volta desde o primeiro até chegar nesse último. Eles adoram, porque eles sabem o que vem, eles sabem o que precisa ser repetido, então eles se sentem parte da história. Se sentem pertencentes àquele momento de leitura, mesmo sem saber ler ainda. Então são livros que sempre dão certo. Contos de fadas, acho que é universal, todos gostam muito. E livros que fazem paródias, né? Conversam com os contos, trazem outras versões dos contos originais. Também são livros assim que sempre dão muito certo. Agora nós vamos ouvir novamente a Érica de Faria. Desta vez, ela fala sobre os diferentes tipos de percursos literários que podem ser explorados com os estudantes. Vamos assistir? Eu tenho defendido nas formações que pensar em bons percursos literários é o que ultimamente mais tem relacionado à construção de uma educação literária. A diversidade de autorias, é importante a gente considerar tudo isso que compõe a construção artística dos livros, na sua multiplicidade, na sua pluralidade, como que isso faz parte de um projeto, de um percurso literário. Acho que um foco também bem importante do percurso literário se refere à linguagem. Que linguagem escrita é essa? Isso também se relaciona com a organização discursiva do gênero. E a progressão é um aspecto fundamental, porque o que mais a gente tem visto nas escolas são escolhas de livros. Pensar num bom percurso pressupõe a gente organizar as escolhas literárias a partir dessa progressão. Todos esses elementos são fundamentais para a formação de um leitor e que, portanto, podem estar organizados a partir de um percurso, de uma sequência de leitura de livros que provoquem a reflexão dos estudantes sobre esses aspectos que eu abordei.
Pelo visto, são muitos fatores que devem ser levados em consideração quando vamos oferecer um percurso literário que faça sentido para os estudantes. Camila, você gostaria de complementar algo a partir do que a Érica falou? A questão dos percursos literários é um estudo muito novo ainda, né? Quem traz essa sugestão é o Felipe Munita. Mas tem algumas coisas que a gente já faz na escola. A gente só precisa cada vez se aprimorar mais para oferecer mais experiências para as crianças. Mas, por exemplo, fazer a perseguição de um autor. O que seria isso, né? Trazer várias obras do mesmo autor e fazer essa comparação. Como é essa linguagem nas diferentes obras. Ou, de repente, um ilustrador. Como esse ilustrador, como foi a progressão dessas ilustrações? Ou qual a característica da ilustração desse autor? Olhar um personagem mulher em diferentes obras. Olha na Matilda, olha na Pipi Meia Longa, olha em várias outras obras. Como é essa menina nessas várias obras, né? Que geralmente são meninas, desde muito pequenas, muito empoderadas, que resolvem, né? Fazem e acontecem. Então, isso também é uma boa sugestão para o professor. E algumas coisas a gente já faz assim, também na sala de aula. E você, Carmen, complemento? Complemento. Como percurso literário, eu aposto muito no sarau. Sarau literário, onde eu trago as manifestações completas das artes em geral, que é a literatura, na forma de teatro, música, sempre baseada no que eu estudei na sala de aula. Eu sempre levo o tema de estudo, via de regra, isso acontece em meados do ano, onde eu já trabalhei diversas situações na sala de aula que eu trago para o sarau. Seja a dramatização de uma fábula, o recital de um poema de Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, que eu sou apaixonada. Sempre vai ter alguma coisa que aconteceu dentro da sala de aula, no campo literário, para manifestações das artes em geral. Eu considero o sarau rico nessa parte, né? É um percurso bem diverso, onde você pode mostrar muito dos alunos, o que eles fazem no decorrer praticamente do ano todo, já que eu costumo fazer mais do meio do ano em diante. Eu já vou captando tudo o que aconteceu. Todo esse percurso que pudemos aplicar na sala de aula, eu levo lá para fora. Eu considero um bom percurso também. Reviver tudo que vivemos dentro da sala. E que mais que a gente pode fazer para que os alunos se interessem pela leitura? Ai, tem tanta coisa boa que pode ser feita. Pela leitura e pela literatura. Principalmente. Sim. Existem várias formas, além dessa leitura feita pelo professor, né? A gente pode fazer as sessões simultâneas de leitura, que são ações que já acontecem na nossa rede. O que é uma sessão simultânea de leitura? É aquele momento onde os alunos, como se fossem ao cinema, escolhem qual leitura eles querem ouvir. Então, eles vão se encantar, seja pela capa, seja pelo autor, seja pela sinopse do livro, e vão escolher que leitura eles querem ouvir. E a escola para naquele momento, cada um vai para o lugar onde a leitura que escolheu está acontecendo e vai ouvir uma história. Depois volta para o seu grupo de origem e compartilha como foi essa leitura. Essa é uma ação que é muito positiva e já está implementada há alguns anos aqui na nossa rede, que bom. Outra ação boa que o professor pode promover são as leituras em capítulos. Então, quando os alunos já têm um fôlego maior de leitura, eles aguentam mais tempo uma pessoa lendo para eles. E até para aqueles que já têm uma boa experiência leitora, mas precisam se aventurar em obras mais desafiadoras, vamos dizer assim. A leitura em capítulo é bom assim. A própria professora vai fazendo essas apresentações, cada episódio, e os alunos vão acompanhando. O que será que vem no próximo capítulo? O que aconteceu com esse personagem? E agora? E assim eles se sentem capazes de ler um livro um pouco maior, né? Porque eles adoram e a biblioteca pega cada livro assim, né? Mas não dão conta. E tudo bem. Uma outra modalidade é a leitura compartilhada ou colaborativa, onde cada aluno pode ficar com um exemplar do livro e a gente faz essa leitura junto. Então, hoje eu vou ler esse capítulo. A gente vai comentar. Próxima semana, quem vai ler o próximo capítulo? Leiam em casa do segundo e terceiro capítulo, a gente vai comentar na volta. E assim, eles vão também ter essa experiência de leitura mais autônoma, mas sob a supervisão do professor. Então, será que eu já avancei um pouco mais? E você? Existe essa conversa, né? A gente não precisa ler sozinho. Quanto mais a gente lê, como a Érica falou, né? Vai criando essa comunidade de leitura dentro da escola, mais vontade eles vão ter de ler. Muito mais, né? Uma biblioteca ativa também é importante. Ter essa biblioteca realmente dentro da escola funcionando. As bibliotecas das nossas escolas de ensino fundamental são impecáveis.
os acervos são incríveis. Então, vamos usar e abusar desse acervo, né? A professora Érica de Faria também tem algo a dizer sobre as escolhas das obras que as professoras e professores fazem em sala de aula. Vamos assistir? A gente deve fugir, na hora que a gente vai selecionar livros para as crianças, de obras que apresentem ilustrações estereotipadas, aqueles só com carinha, ou que estigmam o que meninas e meninos podem fazer, né? Qualquer tipo de estereótipo acho que a gente precisa fugir, né? Aquelas obras que não têm um trabalho artístico, né? Ou que abordem temas complexos da vida com soluções simplistas, fáceis de serem pensadas. Mesmo porque uma das formas da gente selecionar os livros é pensar nos autores e autoras. E pensando, então, nessa qualidade literária, acho que vale pensar também a representatividade, de ter nos percursos leitores, né, autores e autoras negros, indígenas, né, que a gente aborde distintas culturas, a nossa cultura brasileira, em toda a sua complexidade e diversidade, que a gente busque livros que tenham personagens negros que vivem cenas do cotidiano de qualquer pessoa, sem ter tematizado necessariamente a negritude, né? Mas também livros que abordem a negritude, que abordem as questões ancestrais, que abordem a cultura africana ou afro-brasileira, obras que têm qualidade nas ilustrações, nas técnicas utilizadas e que essas técnicas estão relacionadas com a construção de sentidos que o leitor pode ter ao ler o texto junto, ao ver a imagem. Então, tudo isso são critérios, são aspectos que um professor ou uma professora pode selecionar, pode considerar para pensar na escolha de um livro para ler com as crianças. E Camila, vocês, professores, têm sempre de estarem atentos a tudo e a todos. A pesquisa, para chegar nesse nível que a Érica está falando, é o ano inteiro. Sempre, o ano inteiro, a vida toda, docente. Não dá para pensar a prática pedagógica sem pensar em estudo. Muito precioso isso que ela trouxe sobre esses diferentes autores, né? Às vezes a gente chega numa sala de aula ou até com os colegas, né? Que autor negro você já leu? E rola aquele... E agora? Porque a gente sempre tem referência de autores brancos. A gente cresceu assim, né? Sempre com referências muito brancas. E quem são esses autores que são oriundos dos povos originários ou escritores negros, enfim, mulheres, escritoras mulheres? Por que não? Então, também é nossa função enquanto educador trazer essa diversidade para a sala. Então, achei muito bom. Carmen, o que veio primeiro, professora ou escritora? Na verdade, a minha primeira formação é em contabilidade. Olha Sou isso! formada em contabilidade. Mas eu escrevo desde pequena, porém, não tinha coragem de levar adiante, até recursos, né? A data, não vou entregar a minha idade, não tinha recursos e também não tive coragem, ficou para mim. Textos, poemas, ficavam tudo para mim. Até o momento que eu vinha escrevendo ao longo do tempo, então veio o primeiro escritora, ficou lá guardadinha, depois eu me formei em contabilidade e um pouquinho mais tarde, professora. O desvio na vida fez com que eu saísse da área contábil para ir para a área da educação. Eu sou muito feliz com isso. Chegamos ao fim do programa e hoje conversamos sobre a importância da leitura literária para a formação dos estudantes. Agradeço a presença das educadoras Carmen Lídia e Camila Chiara aqui no estúdio e a participação da pedagoga Érica de Faria. Muito obrigada pela participação de vocês, foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Espero você no próximo programa, hein? Até lá. Tchau.